Namastê, que a paz esteja com você. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Dependendo aí do horário em que você está assistindo ao vídeo. Olha só, esse vídeo aqui é um vídeo um pouco complexo, né? Eu vou fazer esse vídeo para responder uma pergunta de uma das minhas consulentes, né, a Flávia Renata, de Campo Grande, né? Ela está assim, curiosa a respeito de um tema que ela está investigando. Se trata do curso em milagres, né? Ela está assim, descobrindo esse assunto, investigando esse assunto, e trouxe uma questão para mim, não é? Ela gostaria de então ouvir a minha opinião a respeito desse assunto, até porque aparentemente a conclusão, não é, do tema produz sobre cria um mal-estar filosófico que gera aí uma espécie de um estresse, não é? Teológico na finalização da equação de como se entende o conceito em si, tá? Então eu vou dar a explicação do conceito para que você possa entender. Eu vou deixar também o vídeo disponibilizado, que é o vídeo específico, né, que é a verificação que está sendo feita. Eu estou fazendo esse vídeo baseado nesse outro vídeo que foi enviado para mim. E claro, depois eu vou fazer então a conclusão, né, baseado no conhecimento védico. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não sou um perito no assunto, né, do curso em milagres. Eu já conheço algumas coisas, já participei de alguns eventos relacionados, e a minha opinião a respeito do objetivo, não é, da psicologia envolvida dentro do processo do curso em milagres, eu gostaria de dizer que é uma coisa, na minha opinião, algo positivo, muito bom, recomendável. Ele é assim produtivo e eu acredito que seja uma coisa boa para as pessoas, tá? Do ponto de vista da sua abordagem psicológica, de como o homem, então, de como o ser, não é, pode vir, de alguma maneira, a equacionar a crise existencial, que é o que leva as pessoas a sentirem o medo, né? Bom, afora o fato de que conceitos como, por exemplo, bondade, perdoar, procurar ter uma visão mais holística da humanidade, com menos fronteiras, com mais interação, não é, e mais compaixão, essas características, não é, o que seria aí essa natureza espiritual, ela é um fenômeno que não é um fenômeno exclusivo de uma única e determinada classe de pensadores, não é? Ou de religião, pode-se dizer, não é? Então, são conceitos intuitivos, universais, que podem ser encontrados em diferentes religiões, em diferentes grupos, não é? Isso pode ser encontrado em grupos de yoga, pode ser encontrado em grupos que formam ONGs para proteção dos animais, podem ser encontrados entre comunidades mais assim, comunidades mais holísticas, muçulmanas, como por exemplo sufis ou fé Bahá'í, pode ser encontrado entre os cristãos gnósticos. Esse conceito mais universalista de compreensão, de paz e amor, ele só é carente entre grupos mais fundamentalistas, grupos mais fechados em termos dos seus paradigmas de interpretação religiosas, né? Vamos colocar dessa forma. Então, na medida em que o grupo ele é fundamentalista, ele é literal e ao mesmo tempo ele tem práticas que o separam
dos demais, então isso já caracteriza o que seria aí uma seita, né? É mais ou menos o que se entende quando se fala que se você não aceitar Jesus, então você irá para o inferno, não é? Isso é o que caracteriza uma seita, ou seja, se você não entrar no meu grupo, você não fará evolução e outra coisa, você ainda pode sofrer as consequências de forma muito terrível, não é? E aí entra as ameaças e o princípio do medo. Então, sempre que você inclui na operação da explicação de um paradigma o princípio que é a separação e o medo, então você já tem uma seita, né? No sentido pejorativo do termo, porque a palavra seita, na verdade, não tem a intenção de ser pejorativo nesse sentido, de exemplificar um grupo fechado com ideias unilaterais inflexíveis, que excluem do processo de benefícios espirituais outros grupos, né? E como consequência disso pode haver também guerras, né? E guerras podem acontecer com mortes e nesse ponto é que há degladiações. Mas a palavra seita, ela originalmente ela tem a única função de definir um segmento de interpretação de um determinado tronco que seria o paradigma original, né? Por exemplo, nós temos aí o judaísmo, que seria um tronco, né, baseado na Torá, e da Torá, que é o judaísmo, nós teríamos então o islamismo, nós teríamos então o cristianismo, e do cristianismo nós teríamos as vertentes, e do islamismo temos as vertentes, não é? Diferentes tipos de vertentes, mas então nós teríamos um tronco original, de onde surge o judaísmo, o islamismo, o cristianismo. Então, o cristianismo, o judaísmo, seriam galhos de um mesmo tronco, que é a Torá, de onde surge o judaísmo. Então, a gente teria aí galhos diferentes a partir de um tronco. E esses galhos diferentes são aquilo que nós chamamos de seitas, que são segmentos de um tronco original. Nós temos os Vedas, né? Então, dos Vedas, nós temos o hinduísmo, nós temos o budismo, nós temos o Shaktismo, o brahmanismo, o Vaishnavismo. São vários galhos, não é? Que compõem a árvore do paradigma original, ok? É nesse sentido que a palavra seita indica os diferentes ramos que surgem a partir de uma interpretação de um tronco original. Então é nesse sentido. Agora, quando nós falamos em termos de seita, para definir um grupo fechado, com práticas herméticas e às vezes até violentas, em detrimento dos outros grupos, ou seja, uma diminuição do valor dos outros grupos em detrimento daquele grupo específico, isso é o que nós entendemos como seita no sentido mais pejorativo do termo, tá? Então, quando a gente pega os conceitos universais como paz, amor, perdão, compaixão, respeito, empatia, esses atributos são atributos, qualidades que se observa de um modo geral em todas as seitas ou segmentos ou tribos, né, ou grupos que se reúnem em torno de um paradigma para cultivar um ideal, que pode ser espiritual, pode ser político, ou pode ser, quem sabe aí, humanitarista, né, altruísta, de um modo geral. Mas todos eles tendem a praticar ou a ter uma linguagem de empatia coletiva, holística, né, por assim dizer. E como eu disse, os grupos mais fechados que costumam ter esse problema, que é a carência dessa empatia. Entretanto, a questão que eu vou abordar aqui não é isso, né? Porque a gente observa que no curso em Milagres, o objetivo é esse mesmo, né? O objetivo é libertar o ser dos medos, das ansiedades, da depressão, da angústia, da crise existencial, ter amor a todos, ter respeito ao próximo, ter empatia.
E essas características são valores que devem ser cultivados, devem ser incentivados e devem ser buscados por todos os grupos religiosos, independente de qual grupo seja. Né? São valores que nos unem, de fato. Né? E evidentemente que aqueles grupos mais fechados que não estão predispostos, não é, a cooperar com o coletivo, tende a desaparecer com o passar do tempo, porque já ficou evidente que a interação, o planeta, está cada vez mais integrado num único bloco. Né? Não existem mais tantas divisões tão evidentes assim, as coisas estão se misturando muito, até se fala, né, em termos de uma humanidade líquida, porque existe uma fusão geral aí, em termos de uma comunidade única, e o coronavírus está demonstrando, né, que nós somos uma comunidade única, e por isso ideais coletivos como limpeza, respeito aos outros, compaixão pelos demais que vão sofrer como consequência das nossas atitudes, autopurificação, todos esses valores devem ser cultivados e praticados universalmente. E o curso em milagres, pelo que eu entendo, né, eu não participo diretamente, mas pelo que eu pude verificar, tem essa prerrogativa, tem essa motivação, tem esse quesito como prioridade na sua agenda. Né? E aí eu acho que é totalmente válido. Né? Eu estou completamente rendido e ofereço as minhas homenagens. Agora, eu vou falar de uma outra questão que é um ponto filosófico, teológico, da abordagem, da parte do aspecto teológico da abordagem do curso, né? Que é a questão que está sendo pedida aqui para mim. O princípio que gerou, não é, esse estresse teológico é a afirmação de que o mundo não seria real, mas sim apenas uma projeção da mente dos sonhadores. Seriam as almas condicionadas, né, ao mundo material. Então, que o mundo material não teria uma consistência de realidade, mas seria apenas a projeção mental das almas condicionadas, baseado no sentimento de culpa. E que, portanto, o mundo estaria aí por conta disso. E que Deus, na sua infinitude, na sua sabedoria e na sua perfeição de amor e compaixão, não seria capaz ou não criaria o mundo material. Né? Porque é incongruente quando você analisa os requisitos que se apresenta a respeito de Deus. Né? Que esse ser seria, então, bondoso, pacífico, inteligente, sábio, consciente, onipotente, onipresente e pleno de amor. Como é que um ser assim seria capaz de criar um mundo com misérias, sofrimentos, escuridão e confusão e dor e morte? Então, qual é a solução filosófica que se arranjou ou que se buscou para resolver esse choque de realidade entre a concepção que nós temos de Deus e a ideia e a realidade que se apresenta diante de nós? Em que você tem uma compreensão de um Deus perfeito e um mundo completamente, absurdamente violento que denuncia a perfeição desse Deus. É como que um Deus perfeito seria capaz de criar um mundo cheio de imperfeições e sofrimentos. Então a solução que se encontra para resolver essa equação elimina de Deus a responsabilidade ou a participação na criação do mundo e transfere-se para o mundo ou transfere-se para as pessoas, para as almas, a responsabilidade por isso, criando o conceito de que as almas, ou nós, né, as pessoas, criamos essa realidade a partir de uma projeção mental coletiva, e que se trata de uma projeção mental, não é real, é apenas uma projeção mental coletiva, e que individualmente os seus sonhadores aí sonham os seus sonhos individuais, porém que seria um sonho coletivo, é um programa coletivo. E Deus não teria
uma participação direta nesse mundo e também não estaria necessariamente em contato com esse mundo, né? Uma vez que ele estaria de fora desse mundo. Eu não sei se vocês já ouviram falar num problema filosófico. No início do cristianismo, na verdade, esse conceito é um conceito antigo, não é um conceito recente. É um conceito antigo. Ele vem dos cristãos gnósticos, né? No início do cristianismo, se fez, né, essa abordagem, porque naquela época os filósofos gregos eram muito proeminentes e o Epicuro era um dos filósofos muito proeminentes, né? Ele é um dos mais recentes, inclusive, né? E a equação de Epicuro, ou o teorema de Epicuro, é um teorema muito antigo e cria impõe sobre a teologia um certo nível de dificuldade complexa que não é fácil de ser desarticulado. É uma espécie de jogada de xadrez que é muito difícil de ser resolvida, não é? Então, os diferentes teólogos das diferentes linhas religiosas encontravam diferentes formas de tentar equacionar o teorema de Epicuro, que diz o seguinte: se Deus é bom, se ele é onipotente, então por que o mal existe? Basicamente, o teorema, né, que é o paradoxo, né, de Epicuro, prediz que se Deus é inteligente, e ele é bondoso, e ele é perfeito, como que uma coisa imperfeita poderia ser criada a partir de um princípio perfeito? E mesmo que tivesse sido criada acidentalmente, esse ser perfeito, completamente dotado de poder, poderia corrigir isso facilmente, sem que houvesse a necessidade de grandes prejuízos e experiências de dor e sofrimento. Só um detalhe aqui: o Epicuro, ele sofria de cálculos renais, tem descrições, né, falando dos problemas de saúde do Epicuro. Ele sofria de cálculos renais. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a capacidade que nós temos de sentir dor, não é? E até eu anotei uma frase do vídeo, que eu até gostaria de falar aqui agora, que diz o seguinte: olha, a tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor, né? Que é o caminho que é a liberdade da dor e do sofrimento. Então, a tolerância à dor força o homem à reflexão. Enquanto a dor não é sentida, essa reflexão não acontece. Porém, quando a dor ela é sensível, a reflexão acontece. O Epicuro, ele tinha um problema que é a questão do cálculo renal. Ele sentia o cálculo renal é uma das dores mais difíceis de serem toleradas. Então, a conclusão filosófica do Epicuro é que um mundo ausente de dor, em que as pessoas não precisassem experimentar a dor, refletiria de fato a bondade desse Deus perfeito e criador. Porque um Deus perfeito e criador, que cria um mundo em que as pessoas são levadas a experimentar dor, e a dor de um cálculo renal faz a pessoa realmente pensar no sentido da existência, e naquela época não haviam tratamentos. Hoje uma pessoa vai a um hospital e recebe uma injeção, né? E isso é o suficiente para colocar a pessoa, sedar a pessoa para que a dor passe. Mas na Grécia de 2.500 anos atrás, 2.300 anos atrás, não eram esses recursos, eram um dos recursos do tratamento para cálculo renal naquele período era justamente, tinha um peixe elétrico, uma espécie de peixe elétrico, que eles colocavam numa bacia, e a pessoa então colocava o pé e levava choques, e o choque fazia a pessoa desmaiar, evidentemente, né? Então a pessoa desmaiava, e quando ela acordava, não tinha mais
pelo menos não estava sentindo, né, aquela dor dilacerante, né, do cálculo renal. Só que peixe elétrico, né, você não consegue medir a voltagem. E aí o que acontece é que muitos dos pacientes morriam eletricutados, não é? Só que a eletricidade era utilizada como recurso para fazer a pessoa desmaiar. Porque ela desmaiada, ela estaria equivalente de sedada. E estando sedado não sente dor. Era o que eles tinham naquele período, né? E me parece que o Epicuro rejeitou esse tratamento e ele preferia então suportar a dor do que se submeter ao risco, né, da morte em si. E isso era muito terrível, né, porque as dores do cálculo renal faz a pessoa repensar o sentido da existência. E ele então chegou a essa conclusão de que se Deus é bom, por que há a dor? Porque temos que vivenciar a dor. Então nesse ponto, como no início do vídeo, está sendo colocado da seguinte maneira: só estaremos verdadeiramente seguros em Deus, né? Essa é a ideia geral, de que nós, estando com Deus, estaremos seguros, né? Isso está correto, não está errado, mas acontece o seguinte: na hora em que se tem que entender esse Deus, aí que começam os conflitos teológicos. Por quê? O próprio Epicuro, ele não era necessariamente um ateu, né? Ele, inclusive, ele questionava apenas o modus operandi de Deus. Ele não afirmava que Deus não era real. Só que o teorema deixa entender esse princípio, né, de que talvez Deus não seja real, né? Mas a ideia não era necessariamente afirmar que não haveria Deus, mas de simplesmente questionar o modus operandi de Deus, né? Sendo ele bom, sendo ele inteligente, sendo ele poderoso e compassivo e amoroso, por que nós, que somos as suas criaturas, as suas partes, temos que passar por todos esses sofrimentos, né? E lembrem-se, Epicuro não tinha noção nenhuma da mitologia do Adão e Eva. Eles não tinham esse conceito da mitologia, eles tinham outras mitologias. A mitologia de Adão e Eva é uma mitologia uma mitologia funcional para judeus, né, que também recolheu essa mitologia dos povos ali da região dos persas, ali daqueles grupos, né, que eram grupos pagãos na sua origem. Depois aqui foi se criando aí o abramanismo, né, as religiões abraâmicas, vindas a partir de Abraão, e que acabou então chegando-se, a partir do politeísmo, se chegou ao monoteísmo, não é? Mas originalmente os gregos não tinham contato com a mitologia, né, com essas mitologias mais distantes. Eles tinham as mitologias particulares, Zeus, os deuses, né, etc. Mas eles tinham o conceito de um Deus desconhecido, né? Então sempre que eles queriam falar a respeito de Deus, eles tinham noção, a intuição de Deus. E eles chamavam de o Deus desconhecido, que era o Deus que estava transcendental a todos os outros deuses. E nesse sentido é que ele levantava a questão: sendo Deus bondoso, que são os atributos que se oferece a Deus, e pacífico e inteligente, então por que nós devemos sofrer? Essa era o conceito de Epicuro. E os teólogos tentavam equacionar esse checkmate de diferentes maneiras. Então, quando chegaram os cristãos, porque os cristãos, eles vieram de um grupo de judeus, e eles não eram filosoficamente muito variados. Eles tinham uma filosofia que era baseada na teologia, não é? Que era formada ali pela Torá. Então eles não tinham muita habilidade de debate filosófico. E quando os judeus foram para a Grécia para converter os gregos no cristianismo, os gregos piedosos que buscavam uma relação com Deus apreciaram o esforço sincero de Jesus de demonstrar na prática o seu princípio de compaixão e de amor. E muitos dos gregos pensadores se tornaram cristãos, mas eles não conseguiam digerir a mitologia do Adão e Eva, que era muito assim primitiva e de certa forma até assim infantil em relação com as mitologias que eles próprios já tinham. Então, comparadas
a mitologia de Adão e Eva com a mitologia que eles tinham, assim, trocar 6 por meia dúzia não valia a pena. Então, eles partiram do seguinte princípio, de que, haveria aí, eles forjaram um conceito chamado de demiurgo. E aí você pode investigar aí, né, para saber o que significa isso, que é basicamente essa conotação de que, na verdade, Deus não é capaz, ele não faz isso, ele não cria, né, o mundo. Quem cria o mundo é um ser conhecido como demiurgo. E aí se cria, então, né, a diferença que existe entre Deus, separa Deus do mal e joga toda a responsabilidade sobre esse demiurgo, que na verdade é uma espécie de Adão, né, o mesmo conceito de Adão, que assume toda a culpa, no caso do Satanás, né, e aí seria o demiurgo. Então aqui haveria uma batalha entre o bem e o mal eterna, mas que Deus, na verdade, realmente não teria criado o mundo teria sido criado por esse demiurgo. E, claro, aí as coisas aconteceriam aí dentro, né? E esses cristãos, eles ficaram conhecidos como cristãos gnósticos. Depois, aí na história do cristianismo, depois que o cristianismo tomou corpo e foi assimilado pelo Estado de Roma, o Império Romano como sendo a religião oficial, então teve que se regularizar, não é? Porque havia muitas vertentes do cristianismo até então. Os gregos, que eram mais filosóficos, eles tinham uma forma de pensar o cristianismo que divergia diametralmente dos judeus originais, né? E com isso eles criaram um conceito baseado na razão, na inteligência, utilizando a compreensão da inteligência para entender o princípio Deus, partindo do princípio do cristianismo ensinado por Jesus, ou da experiência de compaixão ensinada por Jesus. Então eles rejeitaram a mitologia judaica de Adão e Eva e introduziram uma outra mitologia baseada no demiurgo. Os cristãos originais, eles até durante um período, eles até tentaram separar o Velho Testamento do Novo Testamento, dizendo que o Velho Testamento apresenta um Deus mau, cruel, vingativo, sanguinário, assassino. Não. Isso não sou eu que estou falando, isso é história, né? Os cristãos originais, eles não queriam pegar o Antigo Testamento, eles queriam cortar, tirar o Antigo Testamento e só trabalhar com os ensinamentos de Jesus. Já tinha outro grupo que não, porque o apóstolo Paulo fez um remendo, né? Ele remendou, ele fez uma costura ali, um armenguezinho entre o Antigo Testamento e Jesus. Ele traçaram uma linha genealógica lá, fizeram um esquema lá e ligaram Jesus ao Antigo Testamento e fez as duas coisas parecerem uma só. Então os cristãos, que eram seguidores do apóstolo Paulo, acabaram aceitando, predominou a ideia de que não, de que os cristãos gnósticos estão especulando, isso é uma invenção da cabeça deles e vamos banir. Como a Igreja Católica, então, passou a ter muito poder, com o apoio, não é, do imperador Constantino, os cristãos gnósticos foram banidos, foram considerados heréticos e foram banidos. Depois eles retornaram na Idade Média com os cátaros, e agora parece que os gnósticos estão retomando, né, voltando aí com os conceitos, porque agora nós estamos numa sociedade mais livre, as pessoas estão mais holísticas, são yogis mais flexíveis, né, pensadores mais abertos. Então os livres pensadores estão mais à vontade para falar sobre as suas formas de interpretar a existência. E o gnosticismo cristão, que me parece ser a base fundamental da teologia para o curso em milagres, se eu não me engano, né, se eu estiver errado, eu estou também à disposição de ouvir, não é? Mas me parece que sim, pelo menos na minha observação, e o conceito é esse. O conceito que gera o estresse, não é, filosófico é justamente esse, de que, então, o mundo não seria criado por Deus, mas seria então uma projeção mental. Só que os cristãos gnósticos originais,
não falavam que era uma projeção mental. Diziam claramente que era a criação do demiurgo. Os cristãos gnósticos atuais, devido ao fato de haver o desenvolvimento da mecânica quântica, da física quântica, da teoria da matemática contemporânea baseado na emergência, nas ideias do princípio de simulação de que o mundo é uma realidade holográfica. Então já não dá mais para falar que o mundo é uma criação objetiva. Então você vai falar em termos de uma realidade simulada. E a linguagem que está sendo utilizada aí para explicar uma simulação de realidade é uma projeção mental, que então o mundo seria uma projeção mental, mas não seria criado por Deus e que Deus também não estaria participando desse evento, dos eventos que acontecem aqui dentro, né? E que nós então nos ligaríamos ao Supremo através do Espírito Santo, através do amor e da bondade, e que isso nos bastaria para eliminarmos o processo que é a angústia de existir e passar os sofrimentos que o mundo nos impõe como experiências desconfortáveis, né? E aí nós podemos incluir o medo da morte. Bom, então essa solução filosófica, essa solução teológica é uma espécie de habeas corpus para Deus, não é? Porque então qual foi a solução encontrada? Vamos liberar Deus da corresponsabilidade de ter criado o mundo. Daí nós pegamos e transferimos para as almas a responsabilidade consequente disso daí. Então, a culpa da criação do mundo já não recairia mais sobre um demiurgo, porque na verdade se trata de uma mitologia, né? Então, nós estamos ficando cada vez mais racionais. Então, essas mitologias, elas são funcionais por um tempo, depois elas deixam a funcionalidade delas. É igual o gesso, né? O gesso funciona por um tempo, depois ele deve ser retirado, porque senão você pode ficar atrofiado. Então, as mitologias, elas têm uma funcionalidade inicial, mas depois elas perdem a sua funcionalidade. Então você tem que já partir para uma ideia mais racional, mais inteligente da percepção de Deus. E o pensador atual, ele tem uma certa dificuldade de digerir mitologias, né? Então as mitologias do judaísmo, mesmo as mitologias do hinduísmo, ou as mitologias do cristianismo, elas não são muito compatíveis com as observações a partir da matemática contemporânea e da física quântica. Então o ajuste que se faz atualmente, né, a mitologia atual, digamos assim, entre aspas, seria eliminar o princípio do demiurgo e apresentar o princípio da projeção mental, porque é isso que se fala em termos, não é, da física quântica, de que isso é uma projeção criada pelo observador, que o observador altera a realidade e que então a realidade seria uma criação mental a partir de um observador, ou seja, dos sonhadores que sonham o sonho. Essa mais ou menos, né, é uma solução teológica para explicar o processo que para explicar o motivo pelo qual o mundo existe, né? Para explicar o mundo pelo qual o mundo material existe e por que as almas estão aí interagindo com o mundo material, né? Eu fiz aí uma retrospectiva para explicar o conceito, para que você possa então eventualmente entender, não é, o que é que eu vou explicar a partir de agora. Então agora eu vou dar a explicação védica para o problema do mal, que na verdade é uma tentativa de equacionar o problema do mal, né? No fundo, se a gente fizer uma arqueologia aí do conceito em si, é uma tentativa teológica, filosófica, de resolver o problema do mal. Então se pega conceitos universais de evolução, como perdão, amor, compaixão, que isso é inerente aos grupos que evoluem. Ao mesmo tempo, você apresenta uma teoria de explicação de Deus. E nessa teoria, Deus estaria fora. Ele não teria uma participação direta, ele não seria responsável pela criação do mundo, porque seria meio constrangedor explicar como é que um ser assim, bondoso e inteligente, cria um mundo cheio de falhas. Então, as falhas não seriam de Deus, mas seria das almas, né? Bom, agora, esse argumento de que a responsabilidade, que a culpa do mundo
da alma, é um argumento, na verdade é um argumento até, é um comportamento biológico humano, né? Ele não assim, isentar artificialmente a participação de Deus na criação do mundo é uma solução filosófica um pouco deselegante, porque você, no fundo, você está criando uma situação de que você está criando uma separação, na verdade. A tentativa é de união, mas você está criando uma separação artificial, porque, de certa forma, você vai acabar tendo que eliminar aí várias qualidades de Deus, como, por exemplo, a qualidade de onipotência, ou de onipresença, né? Se Deus é onipresente, então, e por onipresença nós entendemos que Ele está em toda parte, então como Ele poderia não estar aqui, né? E como é que Ele estaria em outro lugar à parte? Teria enviado algum representante, mas Ele não quereria se envolver diretamente, né, com os problemas. E isso faria de Deus um ser, de certa forma, que teria delegado essa qualidade de onipresença para outros princípios, que seria Jesus, o Espírito Santo, alguma coisa assim, e ele próprio teria se mantido na sua pureza à parte. Isso, de certa forma, não deixa de ser meio um pouco cruel, né? Porque quem teve que assumir, né, mesmo a responsabilidade, no final, são aqueles que sofrem, no caso Jesus, ou outros, ou como nós, etc. Não estou dizendo que seja essa a conclusão a partir dos pensadores do Curso em Milagres, tá? Eu estou fazendo essa conjecturação a partir da minha observação. Então, agora, você como é que explicaria, no caso, a questão da onipresença de Deus? Você teria que eliminar essa qualidade de Deus. E eliminando a qualidade de onipresença, aí você tem um semideus. Ou você tem um Deus, né? Aí nós não estamos falando do princípio absoluto. Nós estamos falando já de um panteísmo. Nós estamos falando já de uma deidade relativa, que seria uma outra forma de explicar a mitologia da maneira contemporânea, com uma espécie mais já de abstração. Seria uma mitologia mais abstrata, mas estaríamos lidando com uma mitologia. Porque nós não temos um ser onipotente e tampouco teríamos aí um ser onipresente, né? Ao mesmo tempo, esse ser estaria assim em toda parte, estaria unido a nós através do Espírito Santo, que seria o recurso, né? Que seria uma espécie de link aí, de fio que ligariam as coisas. Mas, veja bem, ao fazermos fazemos essa abordagem, eu me lembro, eu vou dar uma metáfora para facilitar mais o meu pensamento, o que eu quero passar, a ideia que eu quero passar aqui. Eu vou contar uma história. Não uma história, uma piada, né? Na verdade, uma pegadinha. Eu assisti isso na televisão uma vez, porque esse conceito do demiurgo, da separação, do gnosticismo, então são coisas bem antigas, né? E a gente, quando começa a estudar, a buscar o entendimento de Deus, da verdade suprema, enfim, dos motivos pelos quais ele cria o mundo, então esses conhecimentos se apresentam na mesa como probabilidades, como leques, né, de possibilidades. Então a gente acaba tendo que lidar com todos os conceitos para poder selecionar entre eles aquele que seria um conceito melhor, né? Então nós temos coisas que são ruins, coisas que são boas, coisas que são melhores e coisas que são perfeitas. Então a gente tem que selecionar entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Não é que uma coisa boa, porque se é boa, já é o suficiente para ser excelente, né? Então, eu também não estou dizendo que seja uma coisa ruim, mas uma coisa boa não é uma coisa excelente. E eu, né, como buscador, como investigador, como alma, querendo me autorrealizar e resolver a minha crise existencial, precisava assumir ou assimilar uma explicação de Deus que fosse coerente com a pressão que a minha inteligência exercia sobre mim mesmo. Porque não adiantava, assim, tentar enganar a minha inteligência, ou seja, teria que ter a certa coerência para que eu pudesse assimilar aquilo de uma maneira favorável à minha paz interior. E o gnosticismo cristão foi uma das possibilidades que se apresentou. Então a gente ficava ali conjecturando, né, pensando, mas se é assim, então por que não é e tal, como é que acontece? E no final, a gente percebe que essa ideia filosófica,
ela imprime sobre a alma a culpa, a responsabilidade total do problema do mundo, do mal, né? Então ela assume totalmente, como é o caso da mitologia de Adão, a humanidade assume toda a culpa pelos problemas e o foco, né, que seria no caso o Adão. E aí todos os males seriam como consequência dali. Então acaba que a responsabilidade total da culpa sempre é jogada sobre a alma, né? É aquela história, né? Quando a corda estica, rebenta para o lado do mais fraco. Então quando você tem uma tensão teológica que você tem que explicar qual é a justificativa de um ser inteligente, bondoso e amoroso e um mundo violento, cheio de misérias e sofrimentos que causa medo, na hora da tensão teológica, a corda arrebenta para o lado de quem? Da alma. Então ela fica com o ônus de todas as culpas possíveis e as inimagináveis e impossíveis. Então a alma fica sendo a culpada de tudo, né? Então essa ideia é uma ideia muito comum até da intuição psicológica do ser humano. Quer ver só? Uma vez eu estava assistindo então a pegadinha lá, né, do programa do Silvio Santos para relaxar um pouco, porque eu sou meio... Tem certos momentos que eu sou meio idiota mesmo. Eu fico lá assistindo aquelas maluquices e isso é a terapia para me relaxar, porque eu, como astrólogo, eu lido com assim, muitos sofrimentos, né, das pessoas, dificuldades, tensão, e basicamente é a minha matéria-prima, né, de trabalho, é resolver problemas de tensão, né, em relação à vida das pessoas. E isso é uma demanda, né, significativa. Então, de vez em quando, para dar uma relaxada, eu tiro uma tarde e fico só ouvindo piada e rindo sozinho. E é dito que quem ri sozinho é uma pessoa confiável, então eu acabo me sentindo bem comigo mesmo por conta disso. E eu estava lá assistindo, né, o negócio lá do Silvio Santos e apareceu a seguinte cena. Isso era na praia e tinha vendedores de coco. Tinha um carrinho com um vendedor de coco, num carrinho arrumadinho, limpinho, com plaquinhas, o cara vendendo lá com uniforme, crachazinho, chapéuzinho, tudo limpinho, usando luva para cortar o coco, uma história toda. Assim, uma coisa assim chique mesmo. E do lado tinha um rapaz, um homem negro, muito grande, com cada braço dele parecia uma perna desse tamanho e com um facão desse tamanho, vendendo coco. E ele tinha apenas uma caixa, só uma caixa. E ele estava lá do lado do carrinho. E na caixa dele, estava escrito assim, coco gelado, 50 centavos. No carrinho do lado, estava lá, água de coco, R$3,50. Aí, o pessoal chegava para tomar uma água de coco, olhava o carrinho e via aquela chiqueza toda, R$3,50. Olhava pro homem ali, 50 centavos. Aí o pessoal pensava, vou dar uma força pro camarada aí, né? Tá aí na batalha, na luta, né? E tal. Ali não, já tá explorando. Aquilo ali é supervalorização e tal, aquela história toda. Não, vamos comprar aqui do rapaz. Então ele lá pegava o coco. O cara perguntava assim, você quer quantos cocos? E a pessoa pedia, me dá um, me dá dois, dependendo quando as pessoas tinham. Tudo bem, tá aqui, seu, né? Então chegou lá um casal, por exemplo, tá aqui 2 cocos, gelado, no capricho. O cara pega assim, dentro da caixa, tá cheio de gelo, ele pega, limpa o gelo e coloca o coco geladinho na mão da pessoa, e a pessoa põe o canudinho, né? A pessoa pede e fala assim, posso ter um canudinho? Aí o vendedor fala, então tudo bem, você quer um canudinho, tudo bem. Dava um canudo pro cara, o cara colocava no coco, ele saía com a namorada e ele ia beber, chupava, não tinha nada. Daí ele balançava o coco, não tinha nada dentro do coco, estava vazio. Né? Ele voltava, não tinha água no coco. Daí ele perguntava, mas escuta, aqui não tem água nesse coco? O vendedor, com um facão desse tamanho na mão, perguntava pro rapaz assim, mas escuta, você é burro? Você é burro ou eu vou ter que ser seu professor aqui? Lembrem-se, gente, isso é uma pegadinha, tá? Aí o cara ficava assim em choque, a namorada já ficava assim, né? Aquela coisa toda, aquela situação, né? Vai rolar um Big Brother aqui.
Aí o cara fala, mas por que você tá me chamando de burro? Eu falei, não, meu amigo, eu tô chamando você de burro? Não, você sabe ler? Sei ler, então o que tá escrito aqui? Tá escrito coco gelado, 50 centavos. Pô, muito bem, o seu coco tá gelado ou não tá? O cara, tá gelado. Mas eu queria água de coco. Ah, não, a água de coco é ali do meu amigo do lado, ó, 3,50. Aqui é o coco, tá escrito. Eu não tô mentindo pra você. Você comprou o coco, eu vendi o coco. A água de gelado é ali, 3,50. Aqui é o coco gelado. Quer dizer, a pessoa não tinha muito o que fazer mesmo, porque realmente, né, não fez, eles, né? É uma questão de interpretação. Mas aí, nesse momento, chega um anãozinho com uma cesta cheia de coco na cabeça e fala pro vendedor, né, o grandão, assim, olha, eu achei um lugar que tá cheio de coco. Peraí, guarda esses daí que eu vou lá buscar, porque a gente vai rachar de ganhar dinheiro, porque tá tudo lá jogado, eu vou lá pegar. Só vou dar uma lavadinha lá e já trago, deixado tudo aqui. Tem mais gelo aí? Precisa de mais gelo? Isso o anãozinho conversando com o vendedor, o cara. E o casal ali, que foram lesados, né, no 7-1 lá, em choque. Então o cara, a noiva fala pro cara assim, você não vai fazer nada não? O cara se vê numa situação que tem duas situações ali. Tem um negão desse tamanho, com um facão na mão, e tem o anãozinho. E o cara tá revoltado. Ele vai partir pra cima de quem? Me diz. Do anãozinho. O anãozinho, pobrezinho, com as perninhas desse tamanhozinho, que corre. E o cara sai atrás, tentando pegar o anãozinho e joga sapato, e joga não sei isso, e fala que vai acabar com a vida dele, que vai acabar com a raça dele. E o anãozinho, coitadinho, tem que correr com as perninhas tortinhas, né? E vai embora, e a pessoa vai atrás. Quando eu assisti, isso aconteceu várias vezes, né? Várias vezes a mesma coisa. E quando eu assisti essa cena, eu percebi claramente que é mais ou menos isso que nós fazemos quando tentamos equacionar a nossa crise existencial em relação a Deus, na questão da criação do mundo. Nós olhamos e verificamos a seguinte situação: o mundo é violento, cheio de mortes e medo. Deus é bom, é inteligente e amoroso. Eu vou jogar a culpa, eu estou revoltado com essa história toda, porque sou eu que estou pagando a conta dessa confusão, né? Estou aqui envolvido nessa confusão toda, a batata quente está na minha mão, sou eu que estou sofrendo, estou revoltado, mas eu não vou partir para cima de Deus porque Ele é grande. Eu vou fazer o quê? Vou jogar em cima da culpa da alma mesmo. Então é a culpa da alma. Aí o que acontece? A alma então assume todo o ônus da culpa da questão existencial. Ok? E essa tentativa do demiurgo, do gnosticismo cristão, reflete essa condição de princípio óbvio de reação natural da psique humana, que diante de um problema dessa natureza, entre acusar Deus ou entre responsabilizar Deus pela criação do mundo e resolver o problema de que o mundo é violento e cheio de sofrimentos, então nós temos que encontrar um responsável por isso. Então quem vai pagar a conta? Lembre-se, acorda e arrebenta para o lado dos mais fracos. O anãozinho é que vai sofrer as consequências da revolta da pessoa. Então é a alma que é colocada no foco. Então as mitologias que jogam tudo em cima do Adão, que jogam em cima do Satanás, que também é um bullying aí, né? Assim, bem profundo. Então todas as teologias que jogam para cima da alma, a responsabilidade de certa forma, reflete o medo que a alma tem de entender o assunto, incluindo Deus na operação, porque é uma operação complexa, você vai ter que explicar isso daí, vai ficar parecendo que Deus é uma pessoa cruel, não é? E isso gera um estresse teológico. Então a solução, né, que é mais fácil, libera Deus da responsabilidade e joga a responsabilidade toda para cima da alma. Aí ela vai ter que se livrar dessa culpa. Então aí vai ter os processos psicológicos, religiosos, teológicos, ritualísticos, para que a alma então se purifique, se liberte da culpa, para que ela possa então se reintegrar ao ser original. Mas esse impulso tem muito mais a ver com o medo original que o ser tem de apresentar-se, né, ou conjecturar a possibilidade de que essa situação aqui seja
uma das características de Deus, né? O que seria realmente difícil de fazer, porque nós teríamos que partir do princípio de que Deus é um ser imperfeito e que a imperfeição de Deus incluiria os sofrimentos. Então, por que nós desejaríamos amar um ser em que dentro dele haveria sofrimento e essa insensibilidade toda que nós observamos aí na questão da violência do mundo, certo? Bom, não sei se você conseguiu entender até aqui. Agora, os Vedas, a explicação védica, não tem uma ligação com nenhuma dessas duas vertentes filosóficas ou teológicas, né? Nem admite que o mundo não seja uma criação de Deus, né? E ao mesmo tempo não admite que Deus seja imperfeito. Essa aí seria, né, seria a perfeição mais óbvia de todo o sistema filosófico. Agora teria que se justificar isso daí. Então, a forma como se justifica isso, como é que os Vedas explicam, não é, o sentido da criação? Se você quiser entender o assunto detalhadamente, então eu sugiro que você assista a série Cosmologia Védica e a Origem do Mal. Assista integralmente, você vai entender em detalhes, né, pormenores da explicação védica para esse problema do mal. Ok? Eu vou fazer aqui uma rápida contextualização só para dar a versão védica em relação a esse assunto, né? Eu fiz algumas anotações, não é? Que eu gostaria de colocar aqui, olha só. Essa mesma a citação, não é? A fonte do medo. A ideia de que o mundo é uma ilusão, né, criado pela mente, é a tentativa de explicar o mal, né, ou porque o mal existe. Então a culpa recai sobre a alma. Isso também pode ser visto na síndrome de Estocolmo. Uma vez, eu vou falar a explicação védica, porque eu lembrei agora dessa questão da síndrome de Estocolmo, aí, que eu acho que é relevante colocar aqui. Então, assumindo que a alma é culpada, ou que Adão e Eva, depois todos nós somos culpados, e as almas são culpadas por essa situação caótica, mas ainda assim, a solução seria, né, para sair desse caos, seria ligar-se a Deus, ou amar a Deus, não é? Ou então livrar-se dos sentimentos de medo e abraçar a Deus, né? Só que, diante de tantas experiências orgânicas de sofrimento, o ser acaba desenvolvendo uma espécie de cinismo psicológico, que ele externamente ou internamente até tenta, até se esforça para ter essa relação de entrega total e de amor a Deus, mas existe uma reserva psicológica que é o medo da experiência de que, na verdade, esse ser possa ser um ser cruel, ou possa ser um ser com problemas psicológicos, porque esse mundo foi criado. Então eu estou aqui sofrendo, e Deus é o criador de tudo. Então ele me criou, e agora eu estou sofrendo, não gostaria de sofrer, mas eu tenho que me purificar, ele criou o mundo. Então essas confusões teológicas e filosóficas continuam fomentando no interior da pessoa, embora ela saiba intuitivamente que ela precisa se purificar e render-se ao Supremo e abraçar o Espírito Santo e ter amor e tal. Isso é um recurso que se utiliza como consequência dessa abordagem, é uma espécie de síndrome de Estocolmo coletiva. E se você sabe o que significa síndrome de Estocolmo, eu sugiro que você investigue, né? Síndrome de Estocolmo. Refere-se ao fato de que as pessoas, quando elas são raptadas, né, sequestradas, por longo tempo principalmente, elas acabam desenvolvendo uma espécie de afeição pelo sequestrador, e isso faz com que ela consiga conviver bem com aquela situação de sofrimento.
Então ameniza o impacto do sofrimento, ela se adapta ao sofrimento, e como ela se adapta ao sofrimento? Assim, desenvolvendo afeição e amor e compaixão pelo algoz, pelo sequestrador. Isso, em tese, acalma o coração também do sequestrador. E aí se consegue uma convivência, assim, não é? Porque manter pelo sequestrador ódio vai fazer das duas coisas. Ou a pessoa vai acabar se matando, né? E a pessoa não quer morrer, a pessoa não quer, assim, ela não quer realmente eliminar a própria vida, ela quer sobreviver. E aí o recurso filosófico, o recurso psicológico que se utiliza é adaptar-se ao sofrimento, desenvolvendo uma afeição amorosa pelo sequestrador, pelo algoz, pelo torturador, e com essa afeição amorosa se consegue também apaziguar a mente e o coração do torturador, e as coisas vão sendo levadas assim, até que em algum momento possa haver uma libertação desse sofrimento. Então, se você pega essa situação e aplica sobre a humanidade, dentro desse conceito de que Deus cria, né, o mundo e fica à parte, então a nossa situação é uma espécie de sequestro, né? E o nosso suposto amor a Deus, na verdade, é uma adaptação para lidar com um ser perigoso, que é capaz de criar um mundo dessa natureza e, ao mesmo tempo, impor às almas a condição de viver ali. Então isso gera um cinismo de amor, que na verdade é uma variação da síndrome de Estocolmo, só que teológica, né? Endossada por escrituras sagradas, vamos dizer assim. E os ateus, nesse sentido, se revoltam, né? Eu não vi ainda nenhum ateu colocar dessa forma a questão ainda, mas me parece que a revolta do ateu é justamente essa. Ele não quer ser submetido a uma síndrome de Estocolmo coletiva, e ele então se posiciona para salvar a sua dignidade intelectual como um ateu, né? Então essa é a minha conclusão aí dessa situação, né? Agora, para fugir dessa síndrome de Estocolmo, porque ela também não é intelectualmente elegante, ela não é filosoficamente saudável, né? Ela na verdade é uma patologia. E aí se cria as versões mais diluídas ou mais abstratas de que, na verdade, muito embora a culpa seja da alma, mas isso pode ser resolvido intelectualmente, que é mais ou menos a questão da projeção mental, né? É uma tentativa sincera, mas ainda assim é uma tentativa condicionada pela ideia de que não é possível conciliar as duas peças, Deus e a criação, né, do mundo. Bom, agora sim, já até acabou a minha água, eu tenho que terminar de falar mesmo, porque senão eu vou ser parado de qualquer maneira. Eu já falei, não é, que se você quiser conhecer integralmente a explicação, então a cosmologia védica e a origem do mal, no nosso canal Caminho dos Devas, ali você vai ter todas as diretrizes detalhadas sobre esse processo aí. Agora aqui eu vou dar um resumo geral, tá? O mundo material, chamado mundo material, ou os mundos, né, você também pode colocar assim, porque são multi-universos. Os Vedas originalmente sempre apresentaram a explicação de multiversos, ele nunca apresentou na teologia, na revelação védica, você nunca vai encontrar o Senhor Supremo criando um universo. Ele cria infinitos milhões, são infinitos milhares de universos, então são multiversos. Sempre foi assim, nunca foi um universo, sempre foi multiversos. Esses multiversos, na verdade, eles são simulação de realidade, eles não são reais. E o conceito que se dá para explicar essa simulação é Maya, ou a ilusão. Então, a simulação de realidade, Maya, a ilusão, que projeta o mundo. Então, a projeção do mundo não é uma criação das pobrezinhas das almas condicionadas, que é uma alminha pequenininha. Como que ela vai projetar um universo desse tamanho, pelo amor de Deus? O Plutão lá, sei lá, outras galáxias, né? Por que haveria necessidade de projetar coisas tão, né,
Assim, a alma não tem essa capacidade de projetar uma magnificente criação gigantesca como essa. Ela interage com essa projeção, mas ela não projeta, ela não tem essa tecnologia, né? Não tem à disposição esse poder todo de projetar uma coisa tão grande assim. Então, na verdade, os mundos, os universos são projeções de Deus. Ele cria os universos. Só que esses universos, eles não são realidade objetiva, eles não são reais propriamente falando, eles são simulação de realidade. Isso não é esotérico, não é uma afirmação religiosa. Foi, até 50 anos atrás, se dava essa explicação partindo do princípio de que os Vedas eram uma revelação religiosa, então tinha que respeitar, porque era uma opinião, né, meio esotérica. Até o Giordano Bruno, eu acho que ele deve ter contato, né, com o conhecimento védico, e ele deve ter tentado explicar o conhecimento védico para aquela população daquela época, da Idade Média, né? Deu rolo, né? Claro, eles não conseguiram entender e, né? Assim, tipo, queimaram ele. Mas o Giordano Bruno tentou falar um pouco sobre os multiversos, né? Os vários universos e tal, mas não rolou naquele período porque não havia público suficiente para entender, né, o conceito. Agora, a projeção é uma simulação de realidade. Então, até 50 anos atrás, quando nós falávamos de Vedas e revelação védica, falávamos basicamente como sendo uma vertente de um paradigma religioso que se propunha a explicar o sentido da existência, mas era ainda uma religião, né? Era vista como uma religião. Com o advento da física mecânica, baseado na mecânica quântica, fundamentado na física quântica, e com o avanço até inclusive, né, de pensadores como Ramanujan, o professor Einstein e outros matemáticos, a matemática se desenvolveu no nível da física quântica, porque ela tinha que acompanhar o ritmo. Então foi preciso ela se tornar elástica. Então a matemática, ela se tornou uma matemática quântica também, né? E isso fez com que ela pressionasse a realidade. E a pressão do desenvolvimento da matemática contemporânea, que é na sua versão, que é a versão da emergência, é a versão mais complexa, mais atual da questão da matemática em si. A física quântica, a mecânica quântica são as duas coisas, mas é uma coisa só, mas a gente se divide isso daí para ficar mais fácil de racionalizar. A pressão da matemática e a pressão da física, a pressão da observação da química em relação às pequenas partículas, leva à conclusão de que o mundo que nós chamamos de material não é real, e sim um holograma, ou seja, uma projeção virtual. Então é uma realidade virtual. Então já não é mais uma questão de apresentar o conhecimento do ponto de vista de uma revelação religiosa, védica. Essa revelação védica que era apresentado em muitos dos seus compêndios na forma de mitologia, porém o conhecimento estava intrínseco dentro do pacote, atualmente está sendo corroborado de maneira muito objetiva pela física contemporânea, que é a física quântica, e a matemática. Então, as observações racionais, os instrumentos empíricos e racionais que nós temos para descrever a realidade, coopera e corrobora a versão védica de ilusão, de Maya. Então não tem mais como nós partimos do princípio de explicações como os textos abraâmicos, que partem do princípio de que a realidade é objetiva, uma vez que a matemática e a física e a observação demonstram que não. Então vai ter que se escolher entre a mitologia abraâmica e as observações da física contemporânea. Então, claro que a mitologia vai ficar superada, né, evidentemente. E nesse ponto, a assimilação dos conceitos modernos de observação de realidade reforçam as explicações védicas que dão sentido para a objetividade na hora de racionalizar a existência, né? E dentro da versão védica existem algumas variações, conhecidas como o niilismo e o impersonalismo, que basicamente se refere ao dualismo e ao monismo, né? E tem o Vaishnavismo, que é a questão que eu estou apresentando aqui. Eu não vou falar do monismo e nem do dualismo, porque isso requer uma
né, muito tempo para debater filosoficamente, eu vou apenas apresentar a explicação védica Vaishnava, que é a qual eu advogo, né, é a qual eu entendo que é assim, a mais completa, a mais coerente e racionalmente falando a mais aceitável de todas. Portanto, quando você tem aí universos criados holograficamente ou universos criados por projeções virtuais, por que então um ser conhecido, entendido como Deus, faria uma coisa dessa? Porque ele criaria universos virtuais. Bom, é muito simples, de certa forma, né? É muito simples. Porque você tem mecanismos virtuais, é mais fácil para ensinar, né? Por exemplo, se você tem um filho e ele quer ser um piloto de avião, você não vai jogar o moleque lá no avião. Pode acontecer um acidente, né? Teve um piloto de avião que o filho dele foi mexer no mastro, né, do avião, enquanto o pai estava dirigindo um avião, e o avião caiu com 250 pessoas dentro, morreu todo mundo. Né? Então não se ensina uma pessoa a dirigir um avião online, né? Ou seja, ao vivo. Se ensina através de simuladores. Hoje em dia todas as autoescolas já não tem mais essas aulas práticas, que pode ser inclusive perigoso, né? É tudo por simulação, tem simuladores. Então, simulação é inteligente para ensinar. É muito mais inteligente ensinar por simulação do que ensinar de forma propriamente, porque é perigoso e tem riscos de causar problemas, né? Então, por simulação é mais inteligente. Então, partindo do princípio de que Deus é o ser inteligente, então criar universos por métodos de simulação reflete a natureza de uma pessoa inteligente que está querendo ensinar alguma coisa para outros, né? Se eu vou levar o meu filho numa escola, numa autoescola, ou numa escola de aviação, por exemplo, e se eles não têm simuladores para que meu filho aprenda, eu não vou colocar o meu filho ali, porque se eles vão colocar meu filho num avião, e meu filho pode morrer, e aí, como é que fica? Então, ensinar por simulação do que propriamente. Por isso, Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, sabendo que as almas precisam aprender a evoluir, não é? Aí o motivo pelo qual elas precisam aprender a evoluir é bem mais complexo. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque senão isso aqui vai virar, né, um dia inteiro de conversação. Eu só vou deixar aí aberto, se vocês quiserem falar mais sobre o assunto. A série Cosmologia Védica, Origem do Mal, está disponível e eu também, né, posso bater o papo aí diretamente, né, caso vocês queiram, mas aí já está disponível lá. Então, criar universos simulados só reflete a natureza inteligente de Deus na sua preocupação em que a alma, ao aprender, não se machuque ou não sofra realmente. Ela pode sofrer virtualmente, porque um garoto, quando está com óculos de realidade virtual, ele então cai da montanha-russa, ele sente o impacto da emoção. Se ele for sugestivo psicologicamente, ele pode até gritar, né? Pode até entrar em pânico. Tem vídeos no YouTube que mostram pessoas em pânico com experiências de óculos de realidade virtual. Então depende da sensibilidade da pessoa, ela vai sentir mais o impacto da experiência virtual ou menos, depende, né? E o conhecimento de que se trata de uma simulação acalma também a pessoa que está vivenciando essa simulação, né? Então, a conclusão é de que a alma, ela jamais... Porque se nós somos seres inteligentes, pessoas inteligentes, e nós criamos máquinas que simulam para facilitar o entendimento e o aprendizado daquelas pessoas que nós que nós amamos, e se nós somos fragmentos da fonte e Deus é a fonte, essa inteligência de ser capaz de criar simulações já estaria na fonte, ou seja, em Deus. E nós estaríamos refletindo essa inteligência ao criarmos máquinas que simulam para aqueles que nós amamos aprendam coisas perigosas, como, por exemplo, pilotar um avião, pilotar um helicóptero, pilotar um carro de Fórmula 1, pilotar um carro na estrada, sei lá, qualquer coisa assim, né? Uma nave espacial, né? Astronautas. Então, essa inteligência de criar simulação, ela é coerente, né? Então, os universos, eles não são realidades objetivas. A matemática já demonstra que não há uma realidade objetiva. O que há é uma simulação, é um holograma. E agora, o porquê esse holograma é criado?
É muito simples, para aprendizagens por simulação. Entende? A alma aprende por simulação, por isso que se fala o sonhador. O sonho é uma simulação. A pessoa não está no sonho propriamente, ela está na cama, em Brasília, e está sonhando que está na China. Nesse período de coronavírus não é sonho, é pesadelo, né? Mas numa situação normal seria apenas um sonho. A pessoa vai lá nas Pequim, Xangai, o Ano Novo, aquela coisa toda. Quando ela acorda, ela não saiu de Brasília, da cama dela. Então o sonho, o sonhador, quando se coloca, o sonho em si é uma simulação. Mas não necessariamente que o sonhador está ali dentro. Está e não está, é um paradoxo. Chama-se Atintya Bheda Abheda Tattva. Então, enquanto você está sonhando, você vivencia o sonho. Você está realmente na China, você até se esquece de Brasília. Quando você desperta em Brasília, de onde você nunca saiu. É mais ou menos assim que acontece. A alma jamais sai do reino de Deus. Não existem mundos, universos. Esses universos são simulação. Simulação não ocupa lugar no espaço. Se você estiver usando um óculos de realidade virtual, você vai estar esquiando numa montanha. Mas a montanha não ocupa lugar no espaço. Se tiver alguém do seu lado, por exemplo, a montanha não atrapalha ele em nada. Entendeu? Se imagina que você está dentro de um carro, do lado do seu amigo ele está dirigindo, e você está com óculos de realidade virtual e você está simulando que você está caindo dentro de um vulcão. O cara que está dirigindo não vai ter problema nenhum, ele vai continuar dirigindo na estrada dele. Porque simulação não ocupa lugar no espaço, é uma simulação. Os universos simulados não ocupam lugar no espaço, eles não são reais de fato. Eles são simulações, agora são simulações divinas, então eles funcionam tipo assim, poxa, sabe, é ultra, super, mega tecnologia. Não, acontece, a coisa acontece. Quanto melhor é a simulação de realidade virtual, mais real fica a experiência. Nós temos uma realidade divina, uma simulação divina, então é uma tecnologia que nós desconhecemos ainda, mas nós estamos interagindo com ela. A alma jamais deixa o reino de Deus, a transcendência, porque não há outro lugar a não ser a transcendência. Só há a transcendência. E os mundos chamados virtuais, ou mundos materiais, na verdade, são apenas simulações de realidade. A alma permanece na transcendência, sonha que está no mundo material. E sonhando ela aprende. Aí ela troca de corpos. Ela vai trocando de corpo. E essa troca de avatares, que são simulações, provoca na alma condicionada a sensibilidade do medo, que é o medo da morte. Como Deus sabe que isso é artificial, então não tem problema, ela vai sonhando e vai, né, até que chega um momento, como está sendo descrito aqui, olha, como foi falado aqui no curso em Milagres, chega um momento que a tolerância à dor, não é? Porque esse medo de nascer e morrer é o medo real. O verdadeiro medo é o medo da morte. Os outros medos são variações desse medo original, né, que nós temos. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites, né? Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Então a alma vai nascendo e morrendo, essa situação é angustiante, é uma aflição constante, é uma ansiedade que vou morrer, não vai morrer, porque o corpo nem é real, o corpo é uma simulação de realidade. A alma está pensando que é real, então ela acha que vai morrer também, porque ela se identifica com o ahamkara, que é o falso ego, que faz com que ela pense que ela é o corpo. Então ela tem que trocar de corpo, e quando ela tem que trocar de corpo, ela pensa que está morrendo. Aí dá uma confusão, uma choradeira, pega outro corpo, começa, ai que maravilha. Aí depois tem, choradeira, maravilha, choradeira e maravilha. E vai assim infinitamente, até ela chegar num momento e falar, não, espera aí. Né? Tem que ter alguma alternativa para isso. Então é nesse ponto em que ela começa o despertar da consciência, né? Por isso que se diz que a alma, ela desperta no Supremo, né? Mas Devananda, se fala que tem que voltar ao lar, voltar ao Supremo. Não tem problema nenhum. Voltar para um local não significa necessariamente que você tenha saído dele. Isso é um paradoxo, mas tem que ser entendido. Quando você está sonhando, por exemplo, você vai à China, você vai ao Egito, você vai à floresta amazônica, até você luta com a anaconda. Quando você volta da floresta amazônica, você volta do Egito, você volta da China, mas você volta para o local de onde você não saiu. Isso é simulação, é realidade virtual. Então, enquanto nós estamos
sonhando na China, ou sonhando no Egito, ou sonhando na floresta amazônica, nós acreditamos muito que estamos ali, até esquecemos que existe a nossa casa. Só que quando nós despertamos na nossa casa original, na nossa origem, que é no Supremo. Então o que nós precisamos fazer é entender bem, do ponto de vista védico, como é que funciona essa simulação, essa ilusão, tá? E despertar a consciência no Supremo. Para isso é necessário, evidentemente, essa compreensão, não é? É importante ter. E, claro, purificar o coração, né, das contaminações básicas inferiores, porque esse é o trabalho que a gente mesmo tem que fazer, não precisa que Deus venha fazer o nosso dever de casa, né? Nós mesmos somos capazes de fazer isso, de purificar o coração da inveja, da ira, do ódio, da raiva e tal. Isso é um trabalho que nós mesmos temos que fazer, para isso nós estamos evoluindo. Agora, despertar, essa é uma operação que se dá numa instância transcendente. Nós despertamos no Supremo, do lugar aonde nós nunca saímos. Ok? Muito bem. Agora eu vou parar por aqui. Caso você queira falar sobre a questão do porquê nós temos que evoluir, porque você pode fazer a seguinte pergunta: mas Devananda, se Deus é perfeito, nós somos unidades perfeitas e saímos do todo perfeito, nós já não poderíamos ser perfeitas? Por que nós temos que evoluir e passar por toda essa experiência aqui que dá a maior confusão que você está vendo aí, né? Por que precisa disso? Qual é o problema? Né? Porque deve ter um rolo aí, não é possível? Porque já que nós somos perfeitas e somos criadas por Deus, que Ele é perfeito, por que a gente já não sai perfeitinhas, fofinhas, lindas, maravilhosas e não tem que passar por essa ilusão, simulação? Tudo bem, vai, que seja simulação, aí já foi, simulação, ok. Mas por que tem que ter esse diacho de simulação? Por que tem que ter isso? Né? Como é que explica isso? Aí é outra história, isso é outro vídeo. Isso é uma outra conversa e você vai ter que me tolerar mais uma vez, caso você queira saber a resposta, ok? Muito obrigado pela atenção. Hare Krishna, Namastê. A gente se vê na próxima gravação.